Na relação da área financeira com a área econômica, a parte da economia vai nos ajudar na questão de análise marginal. Nada mais é que eu calcular os benefícios de uma operação que eu vou estar fazendo e os custos. Que a gente sempre ouve falar, desde quando a gente é criança, né, o custo-benefício. É o que ela vai nos ajudar. Então, trazendo um exemplo dessa análise, que a gente não estou entrando muito em detalhe da análise que a gente conversou na última aula, nós trouxemos um exemplo. O administrador de uma loja está tentando decidir a substituição de um computador. O computador, você é capaz de processar mais, dar conta de maior volume de transações. Um novo computador, para ele comprar um novo, para ele trocar isso, ele tem que desembolsar à vista R$80 mil. Enquanto ele consegue vender aqueles velhinhos que ele tem lá por 28 mil. Só que esses novos computadores, ele consegue dar um benefício para ele, uma redução de custos de 100 mil. Enquanto os outros só dá um benefício de 35 mil. A gente analisando, será que compensa? Será que o investimento vai ser viável? Será que vai compensar o custo-benefício desse investimento? Então, a gente simplesmente insere esses valores em uma análise marginal. Benefício com o novo computador. Quais serão os benefícios que ele vai ter? Os benefícios totais gerados é de R$100 mil, né? Quais eram os benefícios que ele tinha com o outro? 35 mil. Benefício marginal, então, é esse benefício pelos extras. 100 menos 35. Então, o benefício dele está com 65 mil. E aí a gente vem ao outro lado também. Qual é o custo do novo computador? 80 mil é o custo desse novo. Só que aí aquele antigo ele consegue uma troca lá e ele equivale em quanto? 28 mil. E aí o custo dele total é de 52, certo? Eu invisto 80, só que eu consigo recuperar 28, 52. Eu tenho benefício de 100, só que eu tinha um benefício de 35, na realidade eu estou aumentando só 65. E qual é o benefício total? O benefício total é o benefício que eu tenho, menos os custos para eu implantar um novo. Então eu tenho um benefício total de 13 mil. Meus custos são menores que os benefícios, logo então, pela análise marginal, o investimento viável. Com base então, quais seriam os benefícios? Benefícios de 13 mil reais. Se fosse questionado, é uma análise viável? Sim, é uma análise viável. Meus custos são inferiores aos benefícios. Né? Então, benefício maior que os custos. Beleza? Exercício aqui com base na análise marginal. É a relação das finanças com a economia. Então, nós temos o empresário que está a fim de adquirir uma máquina. E essa máquina ele vai pagar 50 mil reais. Só que ele vai vender uma outra e essa outra valendo 10 mil reais. O benefício mensal projetado pela máquina nova é de 8 mil. Ou seja, tem um benefício por mês de 8 mil reais. Com a máquina atual, ele tem um benefício mensal de 3 mil. Com base nessas informações, qual é o benefício marginal, que é aquele primeiro benefício que a gente viu, e qual é o benefício líquido? Para a gente analisar isso, vamos considerar um tempo viável, horizonte de 12 meses. Então, só para a gente começar, eu tenho aqui um benefício mensal de 8 mil. Se o meu horizonte é 12 meses,
96 mil, né? E eu também tenho um benefício causado. Eu tenho um benefício de 3 mil por mês. Esses 12 meses nós temos os 36 mil. Então nós já fizemos os cálculos que ele pede. Então agora nós podemos fazer a análise marginal lá. Qual é o benefício do novo? Nesse caso é a máquina. O benefício dela é 96 mil. E a antiga dava um benefício de 36. Como eu faço o cálculo do benefício marginal adicional? É esse, menos esse. Então tem o benefício de 60 mil reais. Qual é o custo da nova máquina? 50 mil reais. Só que a receita com a venda da outra é 10 mil. Na realidade eu vou ter um custo total de 40 mil. E aí meu benefício líquido é, eu tenho um benefício de 60 mil, porém eu tenho um custo de 40 mil. Meu benefício total de 20 mil reais. Beleza? Tranquilo então? Encerrar hoje. Então nós relacionamos a área de finanças relacionada com a contabilidade. Então tem as duas pessoas dentro de uma empresa, elas estão muito interligadas, elas são intimamente ligadas mesmo. Muitas empresas trabalham até dentro do mesmo setor, a contabilidade com finanças, alguns tratam com controladoria, já os dois setores são totalmente integrados. Algumas empresas, quando ela é pequena, o próprio proprietário é o gestor financeiro, né? Às vezes não tem nem sistema, está tudo na cabeça dele, tão pequena que é a empresa, esquece de passar para outras pessoas. Então, essas menores empresas ele assume, e quando inverte o cenário, quando tem uma grande empresa, o que eles fazem? Eles trazem o contador para dentro da área financeira, eles trazem para trabalhar junto. Não é que ele deixe de trabalhar como contador, mas ele também integra a área financeira, já que ele entende muito da parte contábil, da parte de projeções, da parte de despesas da empresa, eles trabalham junto. Só que há uma diferença muito grande quando a gente fala em resultado financeiro e resultado contábil. Vocês estão lembrados disso aqui que nós estudamos no ano passado? No semestre passado? O nome, vocês pelo menos lembram? Pelo menos o nome, né? Qual a diferença do regime de caixa com o regime de competência? Quem chuta? Regime de competência. Nós estamos falando ali da contabilidade. O que é o regime de competência? Os impostos. Exatamente. Saiu ali, o rapaz sabe qual é o nome mesmo? Guilherme salvou. Regime de competência, pessoal, aquele onde a receita e a despesa são reconhecidas no ato e de fato elas acontecem. Não tem interferência de ter recebido ou não. Fiz uma venda em janeiro, porém vou receber em junho. Fiz uma venda e recebi. Pelo regime de competência, essa é uma receita de janeiro. Eu realizei a venda em janeiro. Nós trabalhamos no mês de
julho. Lá no dia 8, dia 5 de agosto, nós recebemos. Nós somos despesa para o mês de julho, pelo mês da competência. Nós trabalhamos em julho, isso não importa se recebemos ou não, nós somos despesas desse período. E o regime de caixa? Que ele interfere. O que é o regime de caixa? Quem chuta? O regime de caixa você realmente tem, você recebeu e você pagou. É o que de fato acontece, é a movimentação financeira. Por isso que o setor financeiro está preocupado com o regime de caixa. Pela contabilidade, eu trabalho com o regime de competência. Imagine se o setor financeiro começa a trabalhar só com o regime de competência. Eu começo a contar com aquelas receitas que não aconteceram. Eu conto com isso aqui como se fosse uma receita de janeiro, só que ela vai ser receita só quando? Em junho. Então eu tenho que contar com ela só em junho. Eu faço o meu planejamento financeiro de pagar alguém, de comprar alguma coisa, lá em junho. Em janeiro, não. Em janeiro é só uma receita contábil. E aqui, eu conto que eu tenho que pagar o salário só quando? 5 de agosto de 2014. E não 31 de julho de 2014. Essa é a interferência lado contábil, lado financeiro. Sobre a parte de DRE, nós estudamos no semestre passado. A apuração do resultado separando uma da outra, nós só vamos rever uma parte. Eu só vou trazer para vocês a questão do fluxo de caixa, para a gente estudar um pouquinho e entender sobre o fluxo de caixa. A questão de uma aula, nós vamos tratar o fluxo de caixa para vocês familiarizarem com isso. De repente, através do fluxo de caixa, sai uma ideia aqui de alguém que não começou ainda a fazer a pasta de estágio com base no fluxo de caixa, desenvolver o sistema de fluxo de caixa. Tá joia? Então, na próxima aula, eu trago o fluxo de caixa para a gente brincar um pouquinho. Tranquilo, galera? Boa semana para vocês aí.